Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo desse vídeo escrito inscrever-se e você estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas por esta palavra. Hoje eu quero falar a respeito do propósito de Deus. Muitas vezes, Deus ele nos revela algo que nós precisamos entrar, o seu propósito, sua promessa, o ministério que Deus tem para as nossas vidas. Só que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, acabam perdendo o foco no meio do caminho. Porque quando vem a tempestade, e ela também faz parte do processo, quando vem a tribulação, e ela também faz parte do processo, quando vem a dificuldade, as crises, a gente tende a se desesperar. E muitas pessoas, ao verem essas situações, ao deparar com a dificuldade, com o atrito que a vida com Deus nos leva, muitos acabam se desesperando. Outros decidem, não mais lutar e fingir que Deus não tem mais um propósito na vida delas. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas tratam a vida com mínimo respeito, porque as pessoas perderam o propósito delas. As pessoas acreditam que o ser humano nasceu por uma obra do acaso, nasceu porque era da natureza. Algumas pessoas afirmam que ao morrer está tudo acabado, que nós só viemos a esse mundo por uma obra do acaso, para nascer, se reproduzir e morrer. E muitos, ao se depararem com essa inverdade, com essa falsidade, acabam se lançando numa vida de promiscuidade. Outros acabam entrando em depressão. E muitos acabam simplesmente entrando no automático, porque na cabeça deles, assim eles não vão se machucar, não vão se iludir, não vão se decepcionar. Só que muitos deixam de viver as promessas de Deus. Muitos deixam de viver os propósitos que Deus quer para a vida delas por conta disso. E hoje eu quero te falar a respeito disso, para que você não perca o propósito de vista, para que você não se perca no processo, porque o processo nada mais é do que uma preparação para o que nós vamos vivenciar. Tenho falado rotineiramente aqui nesse vídeo, nesse canal, melhor dizendo, que nós temos sim um propósito de vida. E Deus tem um propósito para cada uma de nós, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Talvez você tenha entrado aqui por acaso, alguém te mandou esse vídeo, alguém te mandou esse canal só para você curtir, só para você se inscrever, para ajudar esse que vos fala, mesmo sem me conhecer. Mas eu quero te dizer que até nisso Deus tem um propósito. Não que eu seja um grande ministro do Evangelho, não que eu seja um grande pregador, não que eu seja alguém que tenha uma relevância, mas que eu sei de uma coisa, que Deus tem propósito para todas as coisas. Deus tem um plano para cada um de nós. E simplesmente nós temos que entender isso. Jesus, ele também passou por provações, mas ele nunca se desviou do propósito. E eu quero trazer um exemplo para você que fica em Marcos. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. É um texto muito conhecido, Muitas músicas foram inspiradas nessa passagem. Vai dizer onde Jesus apazigua a tempestade. Vai dizer assim, versículo 35. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Talvez você ache que a tua situação já não tem mais jeito, porque já passou muito tempo. Talvez você se ache porque tem uma certa idade que você não vai vivenciar aquilo que Deus planejou para a tua vida. Uma faculdade, um curso, um empreendimento que Deus tem na sua vida, uma promessa, ou até mesmo um ministerial. Talvez você ache que porque você já tem uma certa idade, você não tem mais tempo de exercer o teu chamado. Mas eu quero te dizer que enquanto há vida, há esperança. E Deus, as promessas de Deus, elas não envelhecem. Somos nós que deixamos o tempo passar, mas as promessas de Deus não têm validade. Se você levantar as tuas mãos para o alto agora e dizer: eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu propósito, Deus vai enviar o recurso, Deus vai enviar as ferramentas. Ele só quer que você se posicione. Continuando aqui, passamos para outra banda, para outro lugar. E eles, deixando a multidão, levaram consigo
assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. No meio das circunstâncias adversas, Jesus estava descansando. Sabe por quê? Porque quem está focado no propósito não se distrai, não se desespera no meio do processo. Ele sabe exatamente que ao fazer a vontade de Deus, a estar no caminho de Deus, a estar norteado, baseado por uma palavra, a estar debaixo de uma palavra profética, ela sabe que o processo vai ser cumprido. Ela sabe que o propósito vai se cumprir, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades. Seu barco pode balançar para lá e para cá, mas ele não vai afundar enquanto você estiver focado no teu propósito. Jesus estava tão ciente daquilo que ele estava fazendo que ele estava descansando. E se você ler o capítulo de número 5, você vai ver que quando eles vão chegar na outra banda, ele vai se deparar com aquela passagem do demoniado gadareno. Sabe por que as situações se levantam contra a tua vida? Porque tem pessoas lá do outro lado que vão ser abençoadas por um posicionamento teu. Mesmo que você não tenha um chamado ministerial, mas o simples fato de você estar num lugar determinado por Deus, o simples fato de você estar numa posição que Deus te quer, muitas pessoas serão abençoadas por causa da tua presença lá, por causa daquilo que você carrega. O empresário, ele é tão usado por Deus quanto um profeta. Um funcionário, ele é tão usado por Deus como um obreiro na igreja, se ele for dedicado à palavra do Senhor, se ele dá lugar para a presença de Deus, se ele está no lugar que foi ordenado por Deus. No último vídeo eu falei, cuidado com as propostas, porque tem propostas que vão vir com salário bom, tem proposta que vai vir com uma posição boa, mas são artimanhas para te tirar do processo. São artimanhas para te embaraçar, para que você não tenha tempo de viver as promessas, nem passar pelos propósitos, os processos de Deus. Você entende isso? E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O vento então se aquietou e houve grande bonança. E ele lhe disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está dizendo para você e para mim que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dificuldade, se você está num caminho que Deus mandou você estar, você tem toda a autoridade para dar ordem, para que o mal retroceda, para que a tempestade cesse, para que os caminhos se tornem um caminho de paz. Você tem autoridade para chegar no seu trabalho, se você foi colocado lá por Deus, de trazer paz para aquela empresa, de trazer prosperidade para aquela empresa. Porque a gente ouve certos segmentos ir contra os empresários, mas são os empresários que geram empregos para pessoas. E muitas dessas pessoas estão dentro das nossas igrejas. Então, nós temos que orar por essas autoridades também. Nós temos que orar para que Deus faça dessa autoridade também um instrumento dele, nas mãos dele. E é por isso que você, ao aceitar algumas propostas, você tem que colocar isso no filtro da palavra de Deus. Ouvir o que Deus quer para a tua vida. Você entende isso? O último lugar que eu estive trabalhando, fui impedido de orar por uma pessoa que comandava. Uma menina pediu para fazer uma oração e a outra, que tinha mais autoridade que ela, não deixou. Sabe por quê? Porque ali, naquele lugar, há uma resistência muito forte. E nós precisamos ocupar esses lugares. Por isso que eu falei que Deus, ele usa tanto o funcionário quanto ele usa o obreiro na igreja. Ele usa tanto o empresário quanto ele usa o profeta. Porque é esses lugares que nós temos que entrar. Esses lugares que nós temos que nos posicionar. Sabe quando essa nação vai mudar, vai prosperar? Quando a igreja ocupar esses lugares. Você sabia que nas universidades federais há uma grande militância por um segmento político? E se você acreditar que isso é só política, as pessoas vão continuar pervertendo a palavra de Deus. 70%, você pode pesquisar aí no Google, 70% dos alunos das universidades que são cristãos, ao entrar na faculdade, deixam os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de ocupar esses lugares, as posições de autoridade.
É por isso que nós temos que ocupar esses lugares. Por isso que nós temos que, sim, que ocupar os lugares na política, ocupar os lugares nas empresas, nas universidades. Nós temos que ocupar as televisões, nós temos que ocupar as rádios, nós temos que ocupar todos os lugares para que a nossa influência, que vem da palavra de Deus, venha influenciar pessoas a serem pessoas segundo o coração de Deus. Por isso, ouça o que Deus tem falado com você nesses dias. O que Deus tem falado, Ele tem pressa. Nesse momento, pessoas estão sendo oprimidas pelo inferno, porque elas não conhecem a palavra. Elas não têm a revelação da palavra. Por isso que você não pode se embaraçar nem um só minuto. Por mais que você diga, eu sou jovem, eu tenho que distrair, eu tenho que me misturar com essas pessoas. Você pode até se andar com elas, mas nunca se misturar. Você tem que ser o sal. Você tem que fazer diferença onde quer que você esteja. Principalmente, você tem que ser luz. E a luz não tem comunhão com as trevas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.